Meu nome é Sérgio Paulo Bidlowski, eu sou aluno da 9ª turma dessa faculdade, formado em 76. 1976, né? Claro. A escolha de medicina é interessante, porque eu nunca pensei em ser outra coisa, né? Eu não sei se por causa de quando eu era criança eu sofri uma operação de hérnia e eu fiquei meio que deslumbrado com toda a coisa, com o médico chegando, com o exame, com o hospital, etc. Segundo minha mãe, minha mãe sempre tem uma história bonita em relação a gente, mas ela referia que eu pedi para o médico para olhar lá dentro e me contar depois o que tinha acontecido. Então sempre tive muita curiosidade nessa área biológica, né? O que me levou naturalmente à medicina. Realmente não me lembro de ter pensado em nenhuma outra coisa além da medicina, por menos que eu não clinique agora, que não exerço a prática médica, mas sempre me fascinou tremendamente. Aqui na instituição, na época, existia a Santa Casa, que era um vestibular separado do CECEM, que era a época, né, que eram as grandes faculdades do Estado, a USP, incluindo o Ribeirão, a Escola Paulista. E, à época, eu entrei em Ribeirão, né, quase passando para Paulista, mas como tinha entrado na Santa Casa, então não me interessei em fazer Ribeirão, por, primeiro, ser uma ótima escola, sem dúvida alguma, e segundo, eu estava aqui em São Paulo, continuaria em casa, seria muito mais fácil, né? Então, entrei aqui na Santa Casa e só guardo recordações fantásticas em relação a essa escola. A chegada foi um pouco um trauma gostoso, porque o trauma, os calouros naquela ocasião era uma coisa mais pesada do que hoje em dia, mas não foi assim trauma, no sentido realmente traumático que me deixou alguma lembrança má, de maneira alguma, mas não esperava uma série de coisas. Foi gostoso, a turma as turmas se entrosaram muito rapidamente. Havia uma parceria, um respeito muito grande. A afinidade que começou a se modelar logo de começo foi muito importante. Entrei pensando em fazer neurocirurgia. Eu gostava de neuro, etc. Mas me atraía muito a função das coisas, né? E, à época, eu logo me interessei, como no início tinha o departamento de ciências morfológicas, departamento de ciências fisiológicas, e fisiologia e farmacologia me apaixonaram, ainda mais que existia um professor na época, o professor Elisaldo Carlini, de farmacologia, que era simplesmente espetacular, né? A interação dele com os alunos, a maneira dele de explicar as coisas, de interagir, de conduzir a gente era fantástico. Eu me apaixonei pela disciplina. Logo em seguida, infelizmente ele saiu daqui da faculdade, foi para a Escola Paulista, onde montou uma equipe fantástica. E alguns anos depois, que já estava no 3º ano, que entrou o professor Carlos Roberto Douglas, da fisiologia, e aí eu fui conversar com ele, me aceitou como estagiário, e aí foi uma paixão danada, fui esquecendo inclusive, neurocirurgia. Eu comecei, inclusive, como estudante, logo no 1º ano, a instrumentar e auxiliar o professor Nelson Barbano, que era da anatomia, das ciências morfológicas, né? E durou esse estágio até o meu 5º ano, que foi possível fazer. Então sempre tive uma dúvida muito feroz, que eu gostava muito de cirurgia, adorava a fisiologia. Então depois, quando eu me formei, o que houve foi que eu não fiz a cirurgia aqui, eu fiz na realidade meio ano de cirurgia vascular no Hospital São Camilo, em meio ano, porque em maio surgiu a oportunidade de ser contratado aqui na faculdade, no Departamento de Ciências Fisiológicas. Então aí decidi de vez, então seria esse o caminho que eu iria
percorrer, né? E aqui na faculdade, apesar de não existir a pós-graduação, né? Então eu fiz na Escola Paulista de Medicina. Havia a parte toda experimental, fazia aqui no departamento, sob a orientação do professor Douglas, e o professor Jacó Tarazanti, que era professor titular de Fisiologia da Escola Paulista de Medicina, entrou como um orientador para eu poder fazer a pós-graduação, né? Foi, em certo aspecto, eu não vou dizer sacrificado, mas para ele me conhecer, porque eu não conhecia quando eu fui, inclusive, me apresentar, ele tinha uma equipe que fazia a fisiologia do exercício. Tem o Turíbio, que é conhecido agora, foi o fisiologista de São Paulo, começou com a história no esporte. Então eu até fui cobaia, né? Então eu que odeio esporte, gostava de natação, de esporte assim de modo geral não. Mas então lá estava correndo na esteira, com um negócio no nariz, respirando através daqueles tubos. Então foi uma coisa até o pessoal se entrosar comigo e eu poder ingressar na pós-graduação. Não era uma coisa assim tão simples que nem hoje em dia. Hoje em dia é muito simples você fazer. Naquela época não, você tinha que ter um certo conhecimento, saber quem você era. Não existia uma exigência assim tão grande de CAPES ou do programa de pós para ter orientando, para ter, né? Então eu escolhia mais a dedo, não que as pessoas não sejam escolhidas a dedo, mas a exigência era maior. Então eles precisavam me conhecer, conversar comigo, etc, para ver quem eu era, não era de fora da escola, né? Então aí eu fiz meu mestrado todo aqui, a parte experimental toda aqui na Santa Casa, em seguida o doutorado também, a parte experimental toda aqui, e a partir daí, depois de completado então essa pós-graduação, então eu fui para o exterior fazer um pós-doutorado, né? Então nessa ocasião eu ganhei uma bolsa do NIH, do Fogarty International Center, né? E aí fui para Cincinnati, né? Então lá em Cincinnati eu fiquei durante 2 anos, foi uma época muito boa da vida, né? Um pós-doutorado é fantástico, porque você não almeja ganhar mais dinheiro, não almeja só dar certo naquilo que você está fazendo, né? Então, nesse período foi uma alta produtividade, tive uma grande amizade com o meu sponsor, né, que era o Sr. Ravi Subbiah, que inclusive quando eu voltei tentou me levar de volta, me havia prometido para minha mulher que eu ia ficar aqui no Brasil, né, porque ela havia se sacrificado, né, com criança, etc. Ir para lá, a vida e ainda mais em Cincinnati, que não era assim uma vida fácil de ficar sem carro, e o carro é o que tinha que ficar para poder chegar até o hospital. Então é uma vida mais ou menos presa dela, né? A única oportunidade que ela teve de ficar de carro foi quando eu fui para um congresso em Washington. Ela ficou com o carro quebrou. Então nem essa saudade ela tinha de lá. Mas então voltei e na minha volta aquela época era difícil aqui a faculdade em termos de pesquisa. Então não era tão valorizado. Quando a gente fazia, mesmo o professor Douglas, etc., tinha o apoio de uma ou outra pessoa, mas como política institucional, né, não existia. O foco era basicamente clínico, né, basicamente profissional. De maneira alguma isso aí é um erro, é uma opção que existe da faculdade, e agora já tem uma abertura bem maior, né? A valorização com pós-graduação, etc. A pesquisa teve um outro patamar institucional, mas na época não tinha pós, não tinha nada, então era uma coisa a que não se dava valor não intrínseco, mas em termos da instituição desenvolver. Então, quando voltei, eu resolvi procurar algum outro lugar também, que ao mesmo tempo eu pudesse continuar com pesquisa.
E aí eu conheci o professor Daldo Chamoni, que à época era professor associado de hematologia lá na USP, na Faculdade de Medicina na USP. Nesse período, ele me arrumou uma colocação na unidade de fígado, que era do professor Silvano Raia, mas tinha um enfoque mais clínico também, né? Então, eu saí de lá, aí entrei em 88 na Fundação ProSangue, Hemocentro de São Paulo, na época, né? Com o propósito de desenvolver pesquisa. Lá não tinha nada assim de modo a fazer pesquisa, mas consegui uma verba vultuosa da Fundação Banco do Brasil, essas coisas que acontecem, sei lá eu como, né? Então, de modo que eu pude montar uma estrutura de pesquisa muito boa, realmente muito boa, né? Inclusive durante esse período eu saí, fiquei 3 meses em Estocolmo, no Karolinska, porque meu interesse também era a montagem de cultura celular, de estudar PDGF. Lá PDGF um dos camaradas descobridores, justamente com quem eu fiquei, Jon Nilsson, e tive uma sorte que ele estava montando um laboratório de biologia molecular também nesse período. Então eu aprendi tudo, a parte do que era necessário também, técnicas, etc., que serviu muito quando eu retornei em 89, no final de 89, onde eu fiz a mesma coisa, montei um belo laboratório de biologia molecular, foi um dos primeiros em relação a isso aí. Então comecei minha carreira. No ano seguinte prestei concurso e entrei como professor doutor, professor da disciplina de hematologia. Portanto, não, que nem dizia o Michel Janra, que era um professor titular anterior lá da Faculdade de Medicina, que eu não era hematologista, que eu estava hematologista. E é verdade, até hoje... Sérgio, o que você é? Eu sou fisiologista, fisiopatologista, né? Esse é o meu perfil, minha forma de raciocinar, etc. Então, eu fui contratado então, como professor e montei, na ocasião, na Fundação ProSangue, toda uma divisão de pesquisa, passou a se chamar divisão de pesquisa, né? Que tinha um enfoque molecular, depois teve um enfoque de cultura de tecidos, etc. Posteriormente eu fui defendi a minha livre docência, né? Lá na faculdade mesmo, e hoje sou professor associado 3 da disciplina, mudou o nome, hematologia, hemoterapia e terapia celular. Meu laboratório continuou lá até há pouco tempo atrás, 1 mês, 2 meses atrás, onde eu saí dos laboratórios da hematologia e atualmente eu estou com um laboratório no Sintra, que é o ex-Nucel, que é na cidade universitária. Sintra é Centro de Inovação e Medicina Translacional, onde estamos desenvolvendo toda uma parte de organoides. Uma outra parte principal de pesquisas, que é na linha de oxisteróis com morte celular e diferenciação celular, célula-tronco, né? Que são 2 grandes eixos. Então, que está sendo desenvolvido agora no INCOR, no Laboratório de Imunologia, do qual eu faço parte agora. E basicamente agora estamos nessa linha, quando esse novo período da vida no Sintra e no INCOR. Em termos de formação médica, sem dúvida excepcional. Eu não via ninguém, eu no primeiro ano, entrando em cirurgia. Né? Eu não vi em lugar nenhum, à época pelo menos, uma coisa assim, né? Eu lembro que o pessoal falava, nossa, etc. E tal.
né? Eu, inclusive fala, calma, não estou abrindo ninguém, etc. Estou só passando ferro, não estou mais nada. Tá. Mas é um diferencial. Esse contato que se tem, essa possibilidade que se tem com o professor de interagir, eu vou dizer, na minha época, eu realmente sou totalmente ignorante como que está no momento, mas não duvido que seja diferente, né? Porque é o tipo de estrutura mental que foi feita aqui, né? A proximidade com o doente, a proximidade com o professor, muito fácil, é uma coisa muito fácil. E que me abriu portas também, claro que foi uma coisa fortuita, porque não existia essa visão de pesquisa, mas com a vinda do Douglas eu tive essa oportunidade também. Então, muito fácil, contato diário, não tinha aquele aspecto da época do professor catedrático, daquela coisa que está longe, daquela coisa, né, como são nas grandes escolas, né? Era uma coisa muito fácil de lidar. Isso aí, sem dúvida, faz uma baita diferença, faz uma diferença tremenda. Só posso fechar só com uma frase: valeu a pena. Valeu a pena estar nessa faculdade. E a prova disso é como ela vem se elevando através desses anos, né? E tenho saudade.